Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã, tarde ou noite, seja qualquer hora que você esteja assistindo esta programação. Que Deus te abençoe. O meu desejo é que você tenha paz, saúde, segurança e ser completo. E isto você conseguirá, claro, com quem? Com Cristo. Bom, eu quero deixar hoje a influência da quarta dimensão aqui na nossa dimensão da matéria, onde vivemos. A quarta dimensão que é formada por 4 coisas: vozes, imagens, enfermidades e as potestades do ar, os espíritos dominadores deste mundo tenebroso, os demônios. Mas veja, eu quero deixar aqui a leitura para reflexão, 3 leituras, 3 versículos para a gente fixar aqui a nossa base. O primeiro é Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Olha só, a quarta dimensão é uma dimensão invisível, então faz parte disto. Foram criadas coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Foram criados o quê? Os mundos, as dimensões, todas elas, todas as galáxias e as dimensões. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Quem são? Satanás e seus demônios. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles habitam também na quarta dimensão. E nós temos que enfrentá-lo. Que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é para você lutar contra o seu irmão que está aqui, mas contra o espírito que está usando o seu irmão. Esses dominadores, essas hostes espirituais da maldade. Vamos lá, vamos seguir aqui para a gente entender. Essa é a nossa leitura e vamos compreender aqui. Pronto. Só vou recapitular aqui as dimensões. Dimensão da matéria, do tempo e da luz. As dimensões visíveis que nós vivemos, matéria, tempo e luz. Isso está explicado no vídeo de introdução. Então aí nós temos a quarta dimensão, né? Que é a dimensão onde está as ondas de rádio e de TV. A quinta dimensão, que é onde está as almas em prisão, as almas dos perdidos, é a região dos perdidos, é o inferno. A sexta dimensão é onde está os salvos, paraíso. E a sétima dimensão é onde está Deus. É importante você notar que, só quero destacar que a quarta dimensão ela é formada de 4 coisas: vozes, imagens, enfermidades e as potestades do ar, os demônios. Observe, vale salientar o seguinte, que a quinta dimensão é a que está mais distante da sétima
e é a dimensão mais baixa. Por quê? É a região dos perdidos. A sexta dimensão é a dimensão que está mais próxima da sétima, porque é como se ficasse debaixo. É como se os salvos estivessem debaixo do altar. É a região, é a dimensão mais próxima da sétima e a mais alta das outras dimensões. Ela é a mais alta. Então, veja que essas dimensões elas podem influenciar as dimensões da matéria que nós estamos vivendo aqui. Matéria, tempo e luz. Todas elas podem trazer influência para esta dimensão que nós estamos vivendo. Nós vamos fazer um vídeo explicando isso, a influência das outras dimensões aqui, de cada dimensão na dimensão da matéria. Mas hoje nós vamos tratar da quarta dimensão, essa dimensão que foi classificada como árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. A quarta dimensão, ela pode te colocar na sexta, como pode te colocar na quinta. Depende da forma que você usa. Agora mesmo eu estou usando a quarta dimensão através desta transmissão. Se alguém está assistindo e crer de todo o seu coração, começa a assistir essas programações e crer, isto vai colocar ele na sexta dimensão. Se realmente crer na palavra revelada, vai colocar você na sexta dimensão. Do contrário, te levará para a quinta dimensão. Do contrário, se você não crer, se você morre como um pecador, como um séptico, como um incrédulo, seu destino será a quinta dimensão. Mas veja, essa quarta dimensão, ela foi criada para quê? Ela foi criada como uma memória, ROM. Vou ser mais claro, como um HD, onde vai ser guardado todas as coisas, as vozes, as imagens sua. O profeta disse assim: desde o seu choro de bebê a tudo aquilo que você fala é guardado aqui na quarta dimensão. Veja que a quarta dimensão já existia. No final nós vamos ver o profeta falando que isso já existia desde o tempo de Adão, desde o tempo de Elias. Quando Deus criou os mundos, o mundo invisível também, essa quarta dimensão já existia. Deus fez ela como um local para ele guardar todas estas coisas. Desde o seu choro de bebê a tudo que você fala é guardado aqui na quarta dimensão. Mas você diz: mas Gutenberg, mas eu me arrependi. Lembre-se, prevalece o seu último estado. Eu fiz muitas coisas erradas, e as minhas coisas erradas que eu fiz, as minhas andanças pelo mundo, as minhas atitudes erradas, eu fui muitas vezes, vivi uma vida dissoluta, libertina, mas hoje eu me arrependi e sou uma nova criação. Deus apaga o teu passado. É como se eu deletasse do meu computador agora um arquivo, apagasse ele e não pudesse mais recuperar. E Deus esquece o teu passado e lança no mar do esquecimento. E de agora para frente vai contar os seus atos de agora para frente, desde quando você se arrependeu. Lembre-se que vai prevalecer o seu último estado. O último estado de Jó foi maior do que o primeiro. O apóstolo Pedro diz: o último estado é maior do que o primeiro. E o que prevaleceu foi o último estado do ladrão da cruz. Qual foi o último estado dele? Hoje tu estarás comigo aonde? No paraíso. Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele pediu para lembrar dele. Ele viu que Jesus era Deus que estava sendo crucificado. Então ele pede: lembra-te de mim. Jesus diz: hoje mesmo
tu estarás comigo no paraíso, na sexta dimensão. Olha só, deu uma garantia para ele que ele estaria na sexta dimensão. Então prevaleceu o seu último estado. No estado que você morre, é o estado que você fica. Prevalece aquele seu último estado. Se você morre como um pecador que não se arrependeu, o seu destino é a quinta dimensão. A quinta dimensão é a região dos perdidos. Já não tem mais jeito. A pessoa está perdido, aguardando o julgamento do trono branco para ser lançado no lago de fogo de enxofre. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Terminou. Você ali fica preso. É um local das almas em prisão, aguardando o julgamento do trono branco para quê? Para ser lançado no lago de fogo de enxofre. Agora veja só, vamos aqui. Observe. Vamos nos deter aqui à quarta dimensão. Bom, a quarta dimensão era como se fosse uma fita de Deus, um HD de Deus para guardar tudo isso, prevalecendo o seu último estado, porque Deus lança seus pecados no mar do esquecimento. Lá é onde está as vozes, as imagens, as enfermidades e os demônios. Agora, por que as enfermidades? O profeta diz que a ciência provou que o câncer é uma doença de quarta dimensão. Aí o profeta diz, isso é demonologia. São demônios. E os demônios, como nós lemos em Efésios, eles são os principados e as potestades do ar, dos espíritos dominadores que operam nas regiões celestiais. Olha, os demônios, eles têm influência da quarta dimensão para baixo. Aqui, ó. Nessa região, eles têm a influência. Agora, na sexta e na sétima, eles não podem entrar. Os demônios só não têm influência na sexta dimensão e na sétima dimensão, onde está Deus. Mas nessas outras aqui, eles têm a influência. Nós vamos explicar a influência da quinta dimensão aqui no próximo vídeo. Vamos por parte. Então, o que ocorre? Essa quarta dimensão já existia? Sim. Deus criou os mundos invisíveis, inclusive as dimensões visível e as invisíveis. Já existia, como eu expliquei, era como uma memória para guardar todas as coisas, como um HD. Vamos, para simplificar, para você entender, como um HD para guardar tudo aquilo, os arquivos. Por isso que o pecador, quando ele chegar diante do trono branco, Deus vai mostrar toda a sua vida que estava guardada, porque ele não se arrependeu, então não prevaleceu o seu último estado. Ele não se arrependeu, ele vai mostrar todos os seus atos repugnantes, que estava guardado na quarta dimensão. Então veja, o que Satanás fez? Essa quarta dimensão, as ondas de rádio e TV, foram descobertas por Hertz, como a gente falou no primeiro vídeo. Depois eles buscaram uma maneira de canalizar isto através da televisão e do rádio. Então eles conseguem trazer essa quarta dimensão para a dimensão da matéria que nós vivemos. Trazer as vozes e as imagens. Vamos ver. Então, essa quarta dimensão é uma espécie de árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. William Branham dizia: ó Deus, aquelas pessoas que estão ouvindo através do rádio, das ondas de rádio, cura aquelas pessoas, liberta estas pessoas. Observam que através do rádio
muitas pessoas eram curadas nas reuniões do irmão Branham. Veja, usando a quarta dimensão para as pessoas serem beneficiadas por isto. Muitas pessoas foram beneficiadas. Pessoas que não podiam estar nas reuniões do irmão Branham foram beneficiadas pela quarta dimensão e foram curadas, foram libertas, foram salvas ouvindo aquela voz, aquela pregação através do rádio, das ondas de rádio. Você vê que a quarta dimensão fez com que guardasse a voz do profeta, que seria a voz de Deus nos últimos dias para nós, guardasse aquela voz, aquelas pregações, para que nós pudéssemos ouvi-las, ela hoje na própria voz do profeta. Como é tremendo! Olha como essa quarta dimensão traz uma influência maravilhosa, uma árvore do conhecimento do bem para a tua vida. Eu estou usando ela agora. Agora, do contrário, vamos lá. Você pega um celular. Vamos botar aqui um celular. E esse celular, ele canaliza a voz, imagem, as vozes, imagens, que são trazidos da onde? Da quarta dimensão. Então você pega aquele aparelhozinho, esse aparelhozinho pode te colocar no céu e pode te colocar no inferno. Depende da forma que você usa ele. Esse aparelhozinho de celular que canalizou essas imagens e essas vozes pode ser uma bênção para você, quanto pode ser uma maldição. Esse celular, você pode usar ele para ouvir o que o irmão Branham disse, ver esta pregação e ouvir esta pregação, ou pode usar para ver os demônios encarnados, como Neymar, Anitta, Messi, e assim vai. Essas podridão aí, filmes pornográficos, sujos, imundos. Esses são o que? Os demônios pegaram, e quando viram que essas ondas de rádio e TV poderiam ser canalizado pela televisão, pelo celular, pelo rádio, então ele agora diz: eu vou influenciar pessoas para que as imagens dessas pessoas e as vozes dessas pessoas forme a opinião pública. Então ele pega um Sylvester Stallone, um Van Damme, uma Anitta, um Neymar, até mesmo no mundo religioso, pastores e padres, para influenciar as pessoas, fazer com que essas pessoas tivessem grande projeção e influenciassem a opinião pública para levar as pessoas para o inferno. Creio que você esteja entendendo. Então ele vai botar uma novela pornográfica, um programa imoral para destruir os lares e as famílias. Então ele vai, essas ondas de rádio e TV vêm para a dimensão da matéria e é canalizada através do celular, do rádio, da televisão, e ali tem programas maravilhosos e bons, como este agora, e tem programas imundo, sujo e imoral, que Satanás entrou nesses corpos, fez dessas pessoas influenciadores da maldade, porque, como nós lemos em Efésios, ele é o príncipe da potestade do ar. Os espíritos, as hostes espirituais da maldade. São hostes espirituais da maldade que usa corpos para influenciar outras vidas a entrar no inferno.
Está vendo? Então, o seu aparelhozinho de celular pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Ninguém vive hoje sem o celular porque é necessário um celular. É necessário, se tornou uma necessidade, sim. Agora, o uso que você faz dele, aí é o que vai contar. Esse uso pode te colocar tanto no céu, na sexta dimensão, no paraíso, quanto no inferno, na quinta dimensão, a região dos perdidos. Então veja como isso é tremendo. Essa revelação que o profeta William Branham trouxe é maravilhosa. Então, destrua a influência da maldade na tua vida. Use o que você tem para o bem, para Deus. Sua televisão seja uma bênção, seu celular seja uma bênção, o seu rádio seja uma bênção, o seu carro seja uma bênção. Tudo que você tiver, faça disto uma bênção para ti. E aí será uma árvore do conhecimento do bem. A internet, que eu estou transmitindo esta programação aqui, pode ser usado para a árvore do conhecimento do bem ou do mal. Se você está assistindo esta programação, é a árvore do conhecimento do bem que foi trazida para dentro do seu lar. Mas se você estiver usando para o mal, aí também é a árvore do conhecimento do mal. Na internet você aprende vários cursos, você aprende tantas coisas boas, como também você pode aprender tudo que não presta. Então isso é a quarta dimensão. É a quarta dimensão. Eu vou concluir aqui só com os parágrafos daquilo que o profeta falou sobre esta dimensão, a quarta dimensão. Veja só. O profeta disse, olha, recentemente, o mesmo câncer foi declarado ser uma enfermidade de quarta dimensão, que está em outra dimensão. Por isso não tem cura, são demônios. Naturalmente é demonologia. Cada enfermidade é enfermidade de quarta dimensão para começar. Olha aí, ó. Por que de quarta dimensão? Porque as potestades do ar, os dominadores, as hostes espirituais da maldade, estão nessa região também. E eles trazem estas enfermidades, eles entram, as enfermidades vêm dos demônios. Então foi declarado o câncer ser uma enfermidade de quarta dimensão porque é um demônio que entra ali. É um demônio acabando com aquela vida. Assista o vídeo Câncer, o que é o câncer, no canal que você vai entender o que é o câncer, a doença de quarta dimensão. Vamos lá, o profeta disse assim, agora, mas temos contato através da ciência, a quarta dimensão. Como isto foi? Porque vindo diretamente através desse edifício agora, vindo através deste edifício, agora vem imagens, vozes do rádio, imagens da televisão, com as quais nosso sentido não entra em contato, porque é invisível. Mas eles possuem um tubo ou um cristal que apanha estas ondas da atmosfera e as manifestam. Então vocês veem, bem aqui neste edifício agora existem pessoas em ação no ar, existem vozes, elas estão aqui, nós sabemos disso. Elas são absolutamente verdadeiras. É a única coisa que você faz. Eles apanham isto, eu não entendo a mecânica. Quer dizer, eu não entendo como é que eles fazem a mecânica de tudo isso, coisas quais a ciência tem inventado. Mas nós sabemos que isso nos prova que há uma quarta dimensão. Agora, essa mesma coisa estava aqui quando Adão esteve aqui. A televisão estava presente, ou seja, a quarta dimensão já tinha sido criada por Deus, que faz parte dos mundos invisíveis. Quando Elias estava aqui no Monte Carmelo, estava aqui quando Lutero estava,
aquele jovem sacerdote jogou a comunhão sobre o piso e disse: é kosher, alimento preparado de acordo com os preceitos judaicos. E o justo viverá pela fé. Estava aqui presente, porém agora que estamos descobrindo. Então já estava presente a quarta dimensão, mas eles descobriram como canalizar isto. Então é isto. Veja aí. Esta é a quarta dimensão. Foi um resumo para a gente ir entendendo sobre estas dimensões. Esses estudos maravilhosos, esta revelação que vem, que Deus trouxe através de um profeta. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Eu espero que eu estou usando agora a quarta dimensão, bem como a matéria, o tempo e a luz, para te ajudar a chegar na sexta dimensão, na região dos salvos. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Que você possa vencer todas as hostes espirituais da maldade. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.